Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos fazer mais questões, né? Então nós estamos aqui fazendo as questões da parte toda de transparência. Transparência, escrituração, consolidação, aquela parte completa ali do finalzinho da LRF. Vamos lá, questão de número 161. Um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal previsto na LRF é a realização de audiências públicas. A realização dessas audiências tem caráter obrigatório para os entes municipais. Eita! Professor, quer dizer então que quando a gente fala de audiência pública, é um requisito de transparência, mas para os municípios é obrigatório? Exatamente. Você deve lembrar que eu falei isso, sabe onde? Lá no começo do curso, quando a gente falou de orçamento participativo. Lembra que o orçamento participativo nos municípios ele é de execução obrigatória. Então a Câmara Municipal ela não vai discutir um orçamento enviado pelo prefeito se o prefeito não tiver realizado a audiência pública, incentivado a participação popular, pelo menos de alguma forma. Não é obrigatório que a Câmara aprove o orçamento do jeito que a população pede, claro, né? Imagina, todo mundo vai pedir o quê, né? Mas que haja essa participação. Por isso que a questão trouxe isso. Guarda essa informação, porque a FGV já colocou isso aqui no alternativa. Então, a realização de audiência pública tem caráter obrigatório, sim, para os entes municipais. Agora a FGV queria saber quando. Durante o processo de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento. Não é a primeira vez que ele cobra isso, né? Durante a elaboração e discussão dos instrumentos. Quando eu falo instrumento, é PPA, LDO e LUA. Os três. Gabarito de cara e letra A. Lembra que já teve questão que ele colocou monitoramento aqui dentro. Não tem monitoramento. Não tem avaliação. É só elaboração e discussão. B. Só no primeiro ano de mandato. Jamais. Tem que fazer audiência para aprovar os investimentos prioritários. Agora é uma chuva de mentira, né? Tem que fazer audiência para avaliar o cumprimento de meta fiscal. Não, gente, imagina. Se fizer uma audiência pública para avaliar o cumprimento da meta fiscal, não vai ninguém. Eu lá sei o que é isso, né? O povo, o que é isso? Meta fiscal, o que é? Bom, nada. Letra E. Para prestação de contas ao final de cada ciclo de execução orçamentária. Não é para prestação, é na hora de elaborar e na hora de discutir. 161, gabarito, letra A. Gente, e a audiência pública, realização de incentivo à participação popular, não é só para o PPA, tá? Não é só para o PPA. Basta você ver, pode até ser, professor, mas no município que eu moro, só faz audiência pública para o PPA. No seu município querido, Alecrim. Porque se você olhar o governo federal, em fevereiro de 2025, pode olhar lá o Instagram do Ministério do Planejamento, que foi o que eles fizeram. Chamada pública PLDO 2026. Clique aqui no link e participe dessa consulta. Gente, o governo federal está fazendo incentivo à participação popular para a LDO. Então, gente, isso aqui tem que acontecer para os três instrumentos. O governo faz orçamento participativo para o PPA e faz muito. Para a LDO ele já anda fazendo e para o orçamento ele também faz. Claro que para o orçamento é mais complicado, né? Porque o orçamento é o dinheiro em si. Mas existe orçamento participativo. Você não pode dizer que os municípios fazem e o governo federal não consegue fazer. Jamais. O governo federal ele faz bastante. Faz muito no PPA, já está fazendo na LDO e ele também faz no orçamento. Então não é só para PPA não, tá? Não é só para PPA. 161, letra A. 162. Os planos, orçamentos e LDO, bem como as prestações de contas e o parecer prévio, são considerados instrumentos de transparência. Essa daqui é dada, né? Só faltou quem? Para você revisar tudo. Faltou só as versões simplificadas dos documentos. A versão simplificada, versões simplificadas dos relatórios. Tudo certo? Aí você revisa todos os instrumentos. Questão de número 162, gabarito aí, correta. Tá aqui, ó, logo no comecinho de transparência a gente viu. Olha só. Quais são os instrumentos? PPA, LDO e LUA. Prestação de contas e parecer prévio. Os dois relatórios e a versão simplificada. A banca só não mencionou esse, mas não é porque ela não mencionou que está errado, né? Então, questãozinha aqui de número 162, questão correta.
Vamos para 163. Segundo a LRF, o órgão responsável pela consolidação nacional e por esfera de governo das contas públicas, olha aí, só a literalidade, né? Quando nós falamos de consolidação das contas, olha só, 163, segurem essa questão. Olha aqui, ó. Consolidação das contas. Artigo 51. O Poder Executivo da União vai promover até 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativa ao ano anterior e a sua divulgação, inclusive, por meio eletrônico. Os estados e os municípios vão encaminhar suas contas ao Executivo da União até 30 de abril. Então, a União faz até 30 de junho, mas ela recebe primeiro até 30 de abril. Órgão que faz isso aí, basicamente, ó, Secretaria do Tesouro Nacional. Muitas das vezes eu falei, né, gente? Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central do sistema de contabilidade. E muitas das vezes ele supre aquela ausência do Conselho de Gestão Fiscal, que a gente ainda não tem, lá do artigo 67, tá? Então, questão de número 163, gabarito aqui, letra C. Secretaria do Tesouro Nacional, e aí você pode colocar assim, ó, para revisar, né? Que é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Inclusive, nós vamos estudar isso aqui em módulos futuros. Lei 10.180 de 2001. Porque, geralmente, em orçamento, a gente só estuda o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, que é aquele que tem o Ministério do Planejamento, né? Mas a gente vai estudar todos os outros. Tem um sistema de administração financeira, tem um sistema de contabilidade e tem um sistema de controle interno do Executivo Federal. São 4 sistemas dentro dessa lei, tá bom? 163, questãozinha correta. 164. De acordo com a LRF, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração, a questão agora já é da escrituração, já estamos passando por os artigos, né? Estávamos no 48, 49, já estamos no 50. A escrituração deve observar o quê? Letra A. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas na demonstração das variações patrimoniais. Gente, receita e despesa previdenciária, elas serão mostradas de forma destacada, de forma separada das demais. Dentro da conta única, eu vou ter subconta para despesa previdenciária. Ele está dizendo que a despesa previdenciária vai para a demonstração das variações patrimoniais. Não. Está misturando tudo. Está lá no artigo 50, isso aqui. Está lá no artigo 50. Não é dentro da DVP, que é a demonstração da variação patrimonial. Não é dentro da DVP. B. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime... despesa e assunção de compromisso é regime de competência, em caráter complementar pelo regime de caixa. Em caráter complementar, regime de caixa. Literalidade, né? As questões da FGV que parecem FCC. Letra C. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes de alienação de ativos. Misericórdia, professor. De alienação de ativos. Falamos muito sobre isso. Quando o governo vende propriedade do seu patrimônio, tem um controle muito grande daquilo ali. Não pode gastar em despesa corrente, tem que apresentar, né, o que vendeu e o que comprou lá dentro do anexo de metas fiscais. Tem que demonstrar isso também na escrituração das contas. Letra D. A disponibilidade de caixa vai constar de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo e despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Exatamente. Se tem um recurso que está vinculado, ele tem que estar de forma individualizada. Gente, tá tudo dentro da conta única. Mas se eu tenho um recurso que é destinado para uma finalidade, tem que estar destacado, ele tem que estar ali reservado. Um fundo é para isso, gente, é para separar dos demais. Eu não posso tirar dinheiro daquele fundo e colocar em outra coisa. É por isso que esse é o nosso gabarito. Letra D. Letra E. As operações de crédito e as inscrições em restos a pagar serão escrituradas de forma a evidenciar o montante da variação da dívida pública no período, detalhando pelo menos a data e o montante específico. Tem 2 erros.
tem que demonstrar o montante da variação da dívida pública no período, no exercício atual, gente. E não é a data e o montante. Vamos agora para o artigo, porque você tem que revisar o artigo 50. Questão 164, mas vamos aqui para o artigo 50. Tá aqui, ó. Gente, a banca pegou os 5 incisos e transformou na questão e fez trocadilho de palavra. Lembra quando eu já destaquei para você aqui em negrito? É porque eu sei que é aí que ela vai pegar a questão. E ela fez isso, ó. O gabarito da nossa questão foi essa, né? Ó. Foi a letra D da nossa questão. Olha a letra... Aqui, ó. Acho que foi a letra B. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas pelo regime de competência. A banca colocou caixa. Em caráter complementar é que se faz regime de caixa. Então aqui foi o erro da letra B, eu acho. Vá fazendo o comparativo aí. 3. As demonstrações contábeis vão compreender, de forma isolada e conjunta, as transações e operações de cada órgão. Isso aqui não apareceu na questão, né? Mas pode aparecer, né, na sua prova. O 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos específicos. Ele disse que isso aqui ia para dentro da DVP. Tá vendo? Que é outra coisa, não tem nada a ver. As operações de crédito e as inscrições em restos a pagar, tá aqui a bendita letra E, ó. Deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período. A banca colocou no período anterior. Detalhando pelo menos a natureza e o tipo do credor. A banca colocou o valor e a data. Não, é a natureza e o tipo do credor. Então, olha o detalhe, né? Olha o detalhe da questão. Então, questão de número 163. 3, é? Qual é a questão, gente? 164. Gabarito aí, letra D. Guarda essa questãozinha péssima, né? Péssima para quem faz, porque a banca arrasou aí, né? Gabarito, letra D de dado. 165. A escrituração dos restos a pagar deve evidenciar a variação da dívida pública, olha aí como ele corrigiu, ó, no período. E o seu detalhamento deve indicar, no mínimo, a natureza e o tipo do credor. Agora sim. 165, letra C. Você tá vendo que desse... Gente, é assim que você estuda para concurso, em qualquer disciplina. Desse instante, na 164, você tava para morrer. Eu nunca vou decorar isso. Não tem perigo de eu decorar. Você vem para a próxima questão e você já achou o erro. Com uma questão errada. Porque você acabou de fazer, né? Claro, você acabou de fazer. Mas, gente, o nome disso é revisão. Né? Você tem que fazer, tem que revisar e tem que revisar depois de novo. Tem que revisar várias vezes. Uma hora, gente, você decora. Né? Uma hora você decora. Sabe as músicas do RBD tudinho? Se o RBD voltasse aí na turnê, vocês sabiam. Tudinha. Tudinha. Bota um copo de vinho como no canto Faroeste Caboclo, todinho em mandarim. Canta. Aí, quando quer decorar mesmo, para passar na prova, para resolver a vida, não quer. Né? Então, 165 correta. 166. De novo, ó. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, de novo, artigo 50. E eu tô, gente, tendo o trabalho de colocar as questões na ordem dos artigos. Né? Para poucos, viu? Para poucos. A escrituração das contas públicas observará algumas normas definidas pela LRF. Desse modo, aí ele coloca isso aqui. Desse modo, a despesa e a assunção de compromisso e o resultado dos fluxos financeiros apurados em caráter complementar serão registrados de forma respectiva por quais regimes? Já vimos. Foi erro de outra questão. Despesa e assunção de compromisso, regime de competência. Caráter complementar, aí sim a gente faz o quê? Caixa, né não? Então, a regra é competência, em caráter complementar, regime de caixa. Gabarito letra B, também do artigo 50. Questão de número 167. Segundo a jurisprudência do STF, é incompatível com a autonomia financeira dos entes federados, porquanto implica subordinação em relação à União, o encaminhamento pelos entes subnacionais
das respectivas contas ao Executivo. Negativo, gente, o nome disso aqui é consolidação, né? 30 de junho, a União tem que publicar ali, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, a consolidação das contas nacionais. Mas até lá, o finalzinho de abril, estados e municípios têm que mandar as suas para o governo federal. Está lá previsto, né? Está lá na Constituição Federal. Está no artigo 51. Artigo 51. Isso aqui não é incompatível, não. O artigo está valendo, não está nada, não tem ação direta de inconstitucionalidade, não tem nada. 167, errada. Vamos para 168. De acordo com a Lei Complementar 101, a LRF, a administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão. Eita, gente, mas também quando ela quer, mas quando ela quer apelar, ela apela. Onde é que está isso? Bora lá. 168. Olha aqui, gente. Tá lá na parte de escrituração. A administração pública, tá no mesmo artigo, tá, gente? 50. A administração manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Foi só isso? Foi só, né? Só? Você ainda quer mais? Só isso, questão difícil. Difícil, gente, porque literalmente é muito fácil para o examinador fazer uma questão dessa, né? Ele pega lá um artigo, esconde 3 palavras e bota 3 tracinhos. Parece as questõezinhas da 4ª série que eu fazia, né? Tinha pavor daquelas questões, gente. Eu colocava tanta besteira naqueles pauzinhos, gente. Tanta da besteira. Quando era aberta, aí que eu tinha liberdade total, né? Para escrever o que eu quisesse naqueles pauzinhos. Mas quando ela é de marcar, já fica menos pior, né? Tem um pavor desse tipo de questão, gente. Odeio. Odeio. Não mede nada, né? Não mede nada aqui. 168, letra C. 169. A escrituração e consolidação das contas por parte das entidades públicas precisa atender, além de outras exigências contábeis, às disposições da LRF. Com o objetivo de proporcionar consistência e conformidade às informações geradas na escrituração das contas públicas. Mais uma questão do artigo 50. Você vai decorar errando. Porque eu sei que se eu mandar você estudar, você não vai estudar. Ah, eu lá vou negócio de decorar, professor, odeio decorar. Pô, então não faça prova de concurso. Você quer fazer uma prova de concurso sem decorar? Não tem como, gente. Tem que decorar. Aceita? Aceita. Mais um dos 50. A assunção de compromisso será registrada segundo o regime de competência. Ó, por enquanto aqui, né, ó, tá ok. A despesa e o resultado do fluxo financeiro serão apurados pelo regime de caixa. A disponibilidade de caixa será mantida em conformidade com o princípio da não vinculação, não. O princípio é da unidade de caixa de tesouraria, né? Vamos achar os erros mais fáceis. Unidade de caixa e tesouraria. Ou tesouraria. D. As inscrições em restos a pagar serão feitas de forma independente do ciclo do mandato? Como assim, gente? Que loucura, né, esse item? Tem nada a ver. Independente do ciclo do mandato, sendo que tem regra específica para inscrição de restos a pagar, principalmente ali, né, nos últimos 2 quadrimestres, tem lá na LRF. Letra E. As operações de crédito serão registradas até o limite legalmente definido. Gente, é questão literal. Gabarito, letra A. A letra B está errada porque não é regime de caixa. Regime de caixa é em caráter complementar. Professor, e por que que a letra E? Por que que a letra E não está correta? Porque não está no artigo 50. Só por isso? Só por isso. Só isso. Porque quando se fala da operação de crédito, é aquela mesma regra dos restos a pagar. Ó. É a mesma regra dos restos a pagar. Volta aqui. Aqui, ó. O que você tem que saber de operação de crédito e restos a pagar na escrituração é isso aqui. As operações de crédito e as inscrições deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida, e não até o limite. Tem que obedecer o limite na hora de contratar, gente. Na hora para contratar, você só contrata se não tiver estourado o limite. Na hora de escriturar, você não vai observar o limite. Você tinha que observar o limite era quando contratou. Por isso que a 169 ali, né, ó,
Gabarito, então, letra A. Questão de número 170. De acordo com a LRF, acompanharão o relatório resumido, já entrando nos relatórios. O que é que acompanha o réu? Demonstrativo relativo a resultado. Tá aí, ó, questão decoreba. Você achando que a FGV não faz mais questão decoreba não, porque ela fez em 2025. Ela faz direto, né, gente? Não é tão comum, mas ela faz. Resultado fixo e variável. Corrente e capital. Contábil e econômico. Financeiro e patrimonial. Resultado nominal e primário. Quer questão mais decoreba do que essa? Resultado nominal e primário é conteúdo do réu. Resultado nominal e primário é conteúdo do réu. Tá aqui os relatórios, ó. Conteúdo do réu. Resultado nominal e primário. Então, questão de número 170. Gabarito aí, letra D de dado. Perfeito, gente. Vou encerrar aqui mais um bloco aqui de questões. Estamos fazendo por partes, né? Ainda temos mais questões da parte de transparência. Não sai daí já, a gente volta.